6h27. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. A coluna de fogo seguiu o povo de Israel desde o Egito até a Palestina. Deus estava naquela coluna de fogo. Por que não dizer aquela coluna de fogo era Deus? E ainda lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, indo para Damasco, em busca de quê? Perseguir os filhos de Deus, aqueles que viviam a palavra de Deus, porém estavam sempre sendo perseguidos e não tinha como escapar dos algozes. Muitos iam presos e alguns eram mortos, mas você pode ler aí no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo conta sobre o que aconteceu com ele. Ele falando com o rei, então ele mostrou o que aconteceu e o que passou a ser com ele dali para frente. O rei Agripa, então, ouviu isso dele, que ele perseguiu os cristãos genuínos, os filhos de Deus. Aí no verso 13 de 26 de Atos dos Apóstolos, verso 13 do capítulo 26, verso 12 ele diz: sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo.
Aí estava a coluna de fogo. Agora você vai ver essa coluna de fogo, o que ela responde para o então Saulo de Tarso. Ele diz: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és tu, Senhor? Ora, chamar uma luz de Senhor? Era a coluna de fogo, aquela mesma que guiou o povo de Israel à Palestina. Era Jesus. Porque quando ele disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aí está a coluna de fogo, a mesma que guiou o povo de Israel do Egito à Palestina. Esta é a mesma que caiu, que desceu ali no caminho de Damasco e cercou Paulo e os seus companheiros. E dali para frente, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né? Agora passou a ser Paulo. E este Paulo foi agora sofrer pelo nome de Jesus. Agora, ao invés de perseguir, ele passou a ser perseguido. Coisa tremenda, né? Às vezes a gente... Ainda bem, hoje nós não somos perseguidos como eles foram naqueles dias. Que muitos deles foram mortos. Por causa de quê? Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles não só pregavam em nome do Senhor Jesus Cristo, como eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. E isto nunca foi aceito depois do ano 325 depois de Cristo, né? Que Constantino casou a igreja com o Estado e mudou o batismo de em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para os títulos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando apenas os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E não usando o nome, o qual o Senhor Jesus exigiu em Mateus 28:19, para batizar em nome. Ele não disse batiza nos títulos dos ofícios de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, ele disse batizar em nome desses títulos. Agora nós temos que achar este nome. E os cristãos da igreja primitiva viviam a palavra, pregavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que eles faziam era em nome do Senhor Jesus Cristo. E também batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham a revelação deste nome, que é o nome de Deus. Então, meu ouvinte, meu irmão, nós mostramos aí a coluna de fogo que clareou para o povo de Israel. À noite era uma coluna de fogo, de dia era uma nuvem que dava sombra para eles, né? Pois bem, então agora a coluna de fogo cerca o então Saulo de Tarso no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos. Pois bem, agora nos nossos dias, também nós temos um profeta que Deus nos enviou, que está prometido em Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11 e demais escrituras, né?
referências. E nós temos a foto deste homem profeta, uma foto que foi tirada dele, onde apareceu a coluna de fogo sobre a sua cabeça. Agora, quando este profeta nasceu, vamos voltar lá atrás. Quando ele nasceu, ainda com me parece que é 3 dias de vida, ou logo que nasceu, entrou uma luz resplandecente ali pela janela ali do quarto onde ele estava, o bebezinho ali na cama, né? Naquela cabaninha, pobre, cabana mesmo. Ali apareceu uma luz sobre ele que ninguém entendia. E esta luz o acompanhou durante toda a sua vida. E depois dele, adulto, pregando a palavra, um certo dia a ciência estudou aquela luz, aquela coluna de fogo que apareceu sobre sua cabeça. A ciência examinou de todas as maneiras com seus aparelhos, né? E constataram que era o sobrenatural. Era algo sobrenatural. E era então o próprio Deus, a coluna de fogo. Agora nós vemos a vida deste homem, deste profeta. Quantos sinais e maravilhas foram feitos através de sua oração. E ele conhecia até os pensamentos das pessoas. Às vezes uma pessoa ia contar para ele um sonho, ele, antes da pessoa contar todo o sonho, ele dizia: não, para, você sonhou, foi assim, assado. Ele tinha aquela revelação até dos sonhos das pessoas. O câncer não parava diante de sua oração. Caía na plataforma, tumores cancerígenos, caía das pessoas. Pessoas deformadas, ele orava e as pessoas voltavam ao normal. Pessoas cegas, ele orava, a pessoa recebia a visão. E assim, até pessoas mortas. Pessoa morta. Aquele nenenzinho, um bebê lá do México. A mãe do bebê chegou com ele na reunião do irmão Brana, e com a criança morta, e o profeta não sabia nada sobre aquilo. De repente Deus mostrou para ele aquela criança sorrindo. E então ele foi e orou pela criança, e a criança ressuscitou. Muito bem. E assim por diante. Aquele menino também lá, em determinado lugar, que eu não me lembro na hora, né? Não estou lembrado. É na Finlândia. Um menino, foram 2 meninos, que um caminhão passou por cima, e um morreu na hora, moído pelo caminhão. E o outro foi para o hospital para morrer também, não tinha cura. Estragou muito, quebrou muito. Mas o profeta, que já tinha visto aquilo de antemão, Deus havia mostrado a ele há um bom tempo atrás, numa visão. Ele orou pelo menino e o menino levantou perfeito. Há pouco tempo eu vi a foto do menino. E soldados ali, comunistas, soldados russos, que não queriam saber nada
de religião, de coisa de Deus, choravam, dizendo: vale a pena crer num Deus como este, o Deus de William Branham. Pois bem, e aquele menino também que foi para o hospital, o profeta foi lá depois, passado um dia, 2 ou 3, não sei. O profeta foi lá e orou para ele, e ele também não morreu, sarou. E assim sucessivamente, teve mais ressurreição. O profeta chegou a ressuscitar até uma gambá. Até uma gambá que foi na porta de sua casa, e com seus filhotinhos, e ela tinha sido ferida, talvez por cachorros, né? Estava ali morrendo, mas ela foi parar lá na escada da casa do profeta. E agora? O profeta não a matou, mas ela estava lá e morrendo, né? E os seus filhotinhos mamando ali, aquele leite já da mãe morta. E o profeta foi lá e orou para ela, e ela ressuscitou. E ajuntou seus filhinhos e foi embora. O profeta chegou a dar vida a um peixinho, também que estava morto há algum tempo, porque o pescador ali que o pegou arrancou tudo de dentro dele com um anzol, né? Quando puxou o anzol, tirou tudo de dentro dele. E o jogou na água e ele ficou ali flutuando, morto, né? De repente o Espírito Santo fala com o profeta para dar vida àquele peixinho. E o profeta orou e o peixinho saiu nadando e foi embora. Isto são alguns dos sinais que Deus operou através do nosso profeta. E agora nós temos de voltar para as Escrituras e crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que nós faríamos sinais ainda maiores do que aqueles que ele próprio fez. Agora, é claro, isso não é para todos. E nós não devemos sair por aí querendo fazer coisas sem sermos autorizados pelo Espírito Santo. Mas quando sentimos o Espírito Santo em nós, aí ele nos autorizando, nós também podemos fazer estes sinais. Mas ao profeta foi dado isto, provando que o que Jesus disse: fareis as mesmas coisas, os mesmos sinais e até maiores do que estes, foi feito sim pelo nosso profeta. E tem sido feito ainda por pastores. Quantas curas em nosso meio! A igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias tem recebido tantas curas. Eu sou prova disso. Eu mesmo já recebi algumas. E sei que recebi foi muitas, porque a cura divina está em nós. Agora, é claro, precisa de uma coisa. Nós precisamos de uma coisa. Para chegarmos onde queremos e precisamos chegar. Esses sinais seguirão aos que crerem, né? Você lê isso lá em Marcos, Evangelho de São Marcos, 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Agora, esse batismo é aquele em nome do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo diz que é um só batismo. Agora vejamos de que maneira os apóstolos batizaram. Este é o batismo verdadeiro das Escrituras. Pois bem, mas ali diz que os sinais seguirão a todos os que creem. Agora, crer na palavra como está escrito. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, curarão.
Pegarão as serpentes e elas não lhes fará dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, também mesma coisa. Mas precisamos crer. Esses sinais seguirão aos que creem. Agora, crer isso não é uma brincadeira. Isso não é só dizer eu creio, só com a boca, só com a mente. Não, isso tem que ser feito de coração. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo como Ele é, não como 3 pessoas, mas como um Deus único. Um Deus único, que disse eu e o Pai somos um. Agora quem fala que é mais de um, como é que faz? Está desmentindo o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse? Eu e o Pai somos um? Ô Felipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí está a coisa. Então nós precisamos voltar à palavra original e crer como está escrito. Não é como alguém inventou, como alguém interpretou, né, a palavra, mas é crer como está escrito. Pois bem, então nós temos isto na palavra de Deus e nós precisamos voltar a crer de acordo com o que está escrito. Você vê que na palavra de Deus nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre Deus desconhecido. Você sabe que o mundo não conhece a Deus? Ô pastor, que conversa é essa? Eu conheço. Não. Se você conhece Deus em 3 pessoas, você não o conhece verdadeiramente, como Ele é. Porque Ele é único. Ele disse, eu e o Pai somos um, né? Apocalipse 22 você lê. Eu sou o primeiro e o derradeiro, né? Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então cadê os outros 2? Aí nós precisamos voltar a crer na palavra como ela é. E ele diz, o apóstolo Paulo disse que passou em determinado lugar, né? Ele disse, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Desde lá dos dias de Paulo, o povo já tinha os seus deuses, como desde o princípio, né? Desde o princípio. Eles tinham lá Baal e outros que a gente não tem que falar nem os nomes, que são muitos, né? Muitos deuses, deusas, até deusas. Aí o apóstolo Paulo falou sobre Deus, o Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23. Aí então nós vamos voltando à palavra. Vamos conhecendo a Deus. O apóstolo São João disse que no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você encontra isso na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, verso 19, 20, 21, por aí. O único Deus. Ele diz, nós estamos no que é verdadeiro. Foi o apóstolo São João que disse isto. E agora?
nós vamos crer diferente disso? Nós vamos crer em mais de um? Aí já não é coisa verdadeira. Então, os nossos ouvintes devem e precisam entender as Escrituras. Se nós não entendermos as Escrituras, nós vamos viver da maneira em que os outros, em que os sábios e entendidos, aqueles que Jesus disse, falando com o Pai, graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Agora os pequeninos precisam crer é no que está escrito, não é naquilo que os sábios e entendidos inventam, desmentindo as Escrituras. Por isso é que Deus nos mandou o profeta Elias para nos levar de volta à palavra original. Voltar à palavra original. Porque se nós não voltarmos à palavra original, nós não precisamos nem crer que vamos ser arrebatados para o céu. O arrebatamento está às portas. E todos os filhos de Deus serão arrebatados para o céu. Mas se não estivermos de acordo com as Escrituras, não é estar de acordo com uma denominação. Não, não. Você já pensou se nós formos estar de acordo com as denominações? Elas são centenas e centenas delas. Agora, falando isso, nós não estamos falando contra os nossos irmãos denominacionais. Não. Nós os amamos e nós não queremos que eles fiquem ofendidos com o que pregamos, porque esta pregação da mensagem do profeta Elias não é para condenar a quem quer que seja, mas sim para mostrar a todos os que se dizem cristãos que todos têm de voltar à palavra original. Isto, se quisermos ser arrebatados para o céu. Como que nós vamos no arrebatamento se nós não estivermos de acordo com a doutrina de quem? De qual igreja? Não. A doutrina dos apóstolos. Que esta sim é a doutrina de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E todos nós devemos e precisamos voltar a esta palavra original, porque caso contrário, estaremos fora do arrebatamento. Estaremos fora. Então, meu irmão, minha irmã, para que não aconteça com aquilo que Amós escreveu, Amós deixou bem claro que muitos irão de uma parte para outra, correrão daqui para lá, de lá para cá, buscando o quê? A palavra de Deus. Vão querer ouvir a palavra de Deus, porém, depois do arrebatamento, não adianta mais correr para onde quer que seja, porque não haverá mais oportunidade a quem quer que seja. Ele diz aqui, ó, e irão errantes de um mar até outro mar,
e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Está vendo? A palavra do Senhor, não a palavra de uma igreja, mas do Senhor. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Sede de quê? De ouvir a palavra de Deus. Fome, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso está escrito no capítulo 8 do livro de Amós, viu? Amós, capítulo 8, você pode ler o capítulo todo se quiser, mas isso que eu estou dizendo está em 11 e 12, é os 2 versículos. Então, elas vão procurar, elas vão bater na porta, elas vão querer entrar, mas a resposta vai ser aquela: nunca vos conheci. Mas nós somos virgens, nós somos as virgens nécias, que não quisemos aceitar a mensagem do profeta Elias. Nós somos as virgens que não quisemos voltar à palavra original. Nós achávamos que éramos ricas. Apocalipse 3, né? Falando ali da era de Laodiceia, que é essa era que nós estamos vivendo, né? É rica, não tem falta de nada. Não precisa de revelação da palavra, já sabe tudo. Porque tem teólogos que interpretam a palavra para elas. Mas, Senhor, nós somos virgens. São santas, sim, são virgens, são santas. Mas vão ter que esperar a segunda ressurreição. Porque no arrebatamento não foram, né? E arrebatamento é um só. Então, estão com uma vida santa, vivem uma vida santa, crendo em tudo que o seu credo, o seu dogma ensina, né? Mas não querem voltar à doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por isso, ele dirá claramente: não vos conheço. E eu creio que nenhum de nós quer isso, né? Até você que está me ouvindo nesta hora, que talvez nem conhece a palavra de Deus, mas desta hora em diante, você sabe que você não é mais um inocente, porque você ouviu a palavra, a verdade, né, para os nossos dias, e isto é o que nos prepara para encontrar com o Senhor nos ares. E Deus nos abençoou. Agora eu peço a Deus que dê graça a cada um dos nossos ouvintes para abrir os seus entendimentos, que o Espírito Santo possa abrir o entendimento de cada um para compreendermos as Escrituras. Por quê? Como dissemos, não estamos contra ninguém, estamos a favor de todos. Estamos mostrando a todos que nos ouvem que diante de nós todos existe um abismo, no qual, se nós cairmos, nós não vamos para o céu. Que dirá no arrebatamento? E aí, meu ouvinte, você que tem uma enfermidade que está te judiando bastante, né? Você que tem um problema sério em sua vida, problema que você pensa que não tem solução, o nosso Deus pode todas as coisas. E é em nome deste nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que nós repreendemos este mal que te assola tanto, que te faz até perder o sono,
que talvez você esteja até depressivo, com depressão. Mas não pense nisso, saia disto, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa solução, e em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos todos os males, problemas insolúveis, enfermidades. Saia deste povo, saia dessas pessoas, em o nome daquele que é todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E Deus te abençoou, vai crendo, tenha fé em Deus, é o que dizia o nosso profeta, tenha fé em Deus, amém. E agora, meu ouvinte, meu irmão, nós queremos dizer que nós continuaremos aqui nesta rádio, todos os dias, neste horário como está acontecendo agora, pregando esta palavra de volta à palavra original, esta mensagem de volta à palavra original. E isto se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo e suas concupiscências. E nós queremos ainda dar o nosso endereço da igreja que está em Goiânia, o endereço na internet, né? O site ali é www.palavraoriginal.org.br. E você pode acessar também a rádio, web rádio Fé para Vencer. Ali você vai ouvir mensagens pregadas pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves e demais pastores. Você vai ouvir hinos que te levam para a presença do Senhor, para a presença de Deus, porque são hinos sacros, hinos que não tem mistura de rock, dessa coisa podre que está aí no mundo hoje. E Deus nos abençoou, e despedimos então com uma boa noite com Jesus.